Já as candidaturas negras tiveram um crescimento notável neste pleito de 2020. É sobre isso que a gente conversa com a mestre em Políticas Públicas, Liliane Rocha. Liliane, muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Liliane, como vamos começar aqui a nossa conversa, neste ano tivemos a estreia da regra que obriga os partidos políticos a distribuir de forma proporcional a verba pública de campanha entre os candidatos brancos e negros. Os pretos e pardos tiveram um avanço na eleição para prefeitos. Eu gostaria então de te perguntar, gostaria que você falasse para a gente qual é o saldo das eleições e a que se deve o aumento. Existem outras determinantes além da distribuição de verba pública de campanha? Existem as redes sociais. Eu acho que as redes sociais fizeram muita diferença, né, nessas eleições. Eu fui acompanhando bastante, acompanhei candidatos negros, vi o histórico deles, vi de onde eles vinham, vi o histórico deles, e eu acho que a gente fez um movimento no Brasil, talvez até similar ao dos Estados Unidos, de ter vozes de lideranças negras no poder público, nas grandes empresas, né? As grandes empresas entraram nesse debate, executivos de grandes empresas entraram nesse debate. Eu até ficava impressionada toda vez que eu vi uma executiva de uma grande empresa entrando nesse debate nas redes sociais, falando em quem iam votar e falando que a gente precisava ter mais representatividade, né? Então, eu acho que essa vocalização da intelectualidade negra e da intelectualidade negra que está em posto de tomada de decisão, pensando que falar de política no Brasil é aquela coisa que a gente brinca, né? De política não se fala, mas que essa parcela da população fez questão de entrar na conversa esse ano e se expor, mas se posicionar e chamar votos, fez muita diferença. E você tem algum exemplo para dar para a gente sobre uma candidatura de alguma pessoa negra, né, preta, que conseguiu entrar no cargo este ano? Olha, eu acho que a Érica, né, que é uma mulher preta, trans, em São Paulo, foi um feito, né? Eu fui acompanhando o tempo todo, fui seguindo ela nas redes sociais. Muitas pessoas me pediam sugestões de candidatos e candidatas negras, e eu mandava, né? Mulheres negras, mulheres periféricas, os outros que eu estava acompanhando e indicando, nenhum entrou, mas ela entrou e eu fiquei muito feliz. E acho que vale a gente destacar, né, nessa movimentação, eu sempre, nas palestras e nos workshops, né, falando de diversidade, eu sempre destacava que na Câmara de Vereadores de São Paulo, de 55 vereadores, a gente tinha 10 mulheres e 11 negros, né, sendo 2 pretos somente. E aí eu estava olhando hoje os números, foi pouco, mas a gente fez essa movimentação, né? Então São Paulo elegeu um negro a mais, o que é muito bacana, e elegeu 2 mulheres a mais. Então, a gente passou aí, os números ainda não são expressivos, né? De novo, são 55 vereadores. Quando a gente olha, são 11 vereadores negros, 13 vereadoras mulheres, mas teve algo que me deixou particularmente impressionada, né, com os nossos votos esse ano, que a gente não tinha nenhuma mulher negra na Câmara de São Paulo, por exemplo. E a gente passa a ter 4 mulheres negras, e uma delas é a Érica Hilson. Sim, e um outro dado significativo é que cresceu, né, de forma mais expressiva, você acabou de dizer, a presença tanto de negros quanto de mulheres negras nas disputas também de segundo turno. O que esse resultado nos mostra sobre a decisão do eleitor nas maiores cidades do país? Porque agora o segundo turno está sendo disputado em grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que a gente vê esse reposicionamento do olhar da população brasileira, né, se dando principalmente em âmbito municipal, que aquele âmbito está muito próximo, né? A gente tem municípios no Brasil de 5, enfim, a prefeitura ela é o âmbito mais próximo da gestão pública que a gente tem da população. E a gente vê esse contexto das pessoas buscando um olhar de representatividade da demografia da sociedade brasileira. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? O Brasil tem 220 milhões de habitantes, 52% de mulheres, 56% de negros, 7 ou 24%, a depender do estudo do IBGE que a gente pegar, de pessoas com deficiência, né? Alguns estudos que apontam, na minha opinião, subestimados, mas 10% de homossexuais. Eu entendo que esse ano, os brasileiros e as brasileiras, né, quando votaram, e eu vi muito essa mudança na minha rede, né, que é uma rede corporativa, falaram não, realmente a gente tem que representar
né, tanto nas prefeituras, tanto quando falamos de prefeitos e prefeitos, quando falamos de vereadores e vereadoras, a gente tem que representar a demografia da sociedade brasileira. A representatividade importa. Vamos falar agora aqui, eu tenho alguns números. O resultado das urnas mostra que 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno em todo o Brasil se declararam negros. Os brancos somaram 67%. É um aumento significativo em relação a 2016, quando os prefeitos eleitos brancos no primeiro turno somavam 70,4% contra 29% de negros. O que nós podemos esperar, então, do trabalho, da presença do que até então eram minorias, agora nas tomadas de decisão dos próximos 4 anos das cidades do nosso país? Lendo alguns programas, né, de governo, o que eu vi é que realmente, né, quando a gente vai olhando programas de prefeitos que se autodeclaram negros, né, negras, candidatos, né, estava vendo antes, e de vereadores que se autodeclaram negros e negras, isso para mim era muito notável, né, como os candidatos que se autodeclaravam negros e negras tinham de fato uma plataforma, uma fala, de novo, uma vocalização que já trazia isso para o contexto de planejamento, que já trazia isso para o contexto de visão de gestão pública, né, então acho que essa mudança que a gente teve, teoricamente, né, e acho que a gente vai ter que acompanhar, acho que o brasileiro tem que lembrar que o trabalho a gente não faz só na urna quando vota, né, a gente tem que acompanhar os nossos candidatos e as nossas candidatas, os nossos eleitos e as nossas eleitas. Mas o que a gente viu em planos desses candidatos é um olhar especial, tanto para a questão de raça, falando da inclusão de pessoas negras em todos os âmbitos e postos da sociedade, como também um olhar que eu achei muito interessante, que foi da inclusão da voz, e a gente sabe dessa relação no Brasil, né, de renda e raça, uma vocalização da periferia. Então isso foi algo que também me deixou muito feliz, né? A gente sabe que grande parte da população do nosso país vive em periferias, vive em favelas, vive em comunidades, e quando a gente muda essa representatividade e traz prefeitos, né, prefeitas que têm um olhar para a questão racial e de renda, a gente espera que isso se reflita no planejamento. E a gente espera que a sociedade, espera que todo mundo que votou, além de ter votado para a gente aumentar a representatividade, tenha votado também porque viu esses planos e viu que esses planos falavam sobre a inclusão dessa parcela da população, sobre empregabilidade, sobre educação, sobre saúde, sobre esporte, né, sobre projetos que focam essa parcela da população e foca trazer essa parcela da população para situações dignas e básicas, né, de existência na sociedade. Liliane, esse movimento de candidaturas negras, também de pessoas transexuais, de minorias, foi observada também nos Estados Unidos e agora no Brasil. Isso representa um avanço, a gente fica muito otimista e, é claro, estaremos acompanhando. Nós conversamos com Liliane Rocha, mestre em Políticas Públicas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.